Amém? A paz do Senhor, igreja do Senhor. Amém. Como é que foi a tua semana? Oh, glória a Deus, maravilha, que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a vida dos irmãos que nos assistem também nos seus lares, ao vivo, aqueles que ainda vão nos assistir, Deus abençoe grandemente. Quero convidar a igreja do Senhor, o povo mais feliz dessa terra, para abrir a sua Bíblia no Salmo 46, amém? Imagina se todo mundo fosse feliz igual a gente, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Salmo 46, nós vamos ler alguns versículos aqui. Trazamos uns minutinhos para começar, mas é que eu vi os irmãos, eu gosto de cumprimentar todo mundo. Se eu não cumprimentei você agora, no final eu vou te cumprimentar. Não sai correndo. Glória a Deus. Salmo 46, versículo 1, que diz assim, ó: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Algumas versões vão dizer na tribulação. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus está nela, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Olha que lindo, amados. Que maravilhoso, que palavra linda. E diante dessa palavra eu quero dizer que você crê e você pode confiar nesse Deus forte, nesse Deus maravilhoso, nesse Deus que mandou um rio onde os canais alegram a cidade de Deus. E esse rio chama-se Jesus Cristo e Ele está aqui neste lugar nessa noite. Eu tenho a certeza disso, eu tenho a certeza que você também sabe e sente, pode sentir. E nessa noite você vai sentir a manifestação de Deus na sua vida, no seu coração, neste lugar. Eu quero convidar você a fechar os teus olhos e nós falarmos um instante com o nosso Papai do Céu. Creio que Ele tem muita coisa boa e nós também temos muita coisa boa para entregar para Ele, amém? Amém, Jesus. Obrigado, Senhor. Nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar que mais uma semana se passou. Mais uma semana que o Senhor nos manteve vivos. O Senhor nos manteve com o fôlego de vida ainda aqui neste lugar. Meu Deus, em nome do Senhor nós queremos te louvar e dizer que o Senhor é grande. O Senhor é maravilhoso. E nessa noite, papaizinho querido, que o Senhor possa falar aos corações, que o Senhor possa animar os corações, as vidas que talvez entraram aqui tristes, as vidas que às vezes talvez nos assistem e talvez não tenha mais motivo de alegria. Essa noite é noite de nós nos alegrarmos na Tua presença, no nome santo e poderoso de Jesus. Então nós queremos, desde já desse momento, mandar toda a tristeza embora, toda a dor embora, que haja aqui nesse lugar muito louvor, muita adoração ao Teu nome, e o Seu nome seja glorificado por cada um de nós, para a glória, para o louvor do Seu santo nome. Aleluia. Amém, Jesus. E eu quero convidar você nessa noite, que pode, que consegue, que está vivo, que tem ainda bastante força e saúde, para nessa noite nós dizemos para o Senhor que o tempo de cantar, o tempo de adorar, o tempo de pular chegou, porque Ele está aqui nessa noite, e onde há a presença do Senhor, aí há a liberdade. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E Ele vem, saltando pelos montes. Ele vem, só você que pode. Ele vem, saltando pelos montes. Oh, que tá lindo! E os seus cabelos são brancos como a neve.
Ele vem, saltando pelos montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. E os seus cabelos são brancos como a neve. E dos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Vem incendiar, meu Senhor. Vem incendiar. Aleluia. Vem incendiar. Vem incendiar. A chama no altar, ela não pode se apagar. A chama do Espírito Santo, ela precisa estar viva em nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. E para que a chama esteja viva em nossa vida, esteja viva em nosso coração, nós precisamos alimentar ela, amém? Quando você faz um fogo lá na sua casa, como é que funciona? O fazer um fogo é coisa muito interessante. A gente pode trazer muita coisa boa para a nossa vida. Que a gente faz o fogo, a gente não deixa ele lá. A gente vai alimentando. A gente vai soprando, a gente vai mantendo ele. E o fogo, ele faz aquilo para aquilo que ele foi feito quando nós o mantemos, quando nós cuidamos. A presença do Senhor é do mesmo jeito. Quanto mais nós alimentamos, mais o fogo do Espírito Santo se aquece em nosso coração. Mais o fogo se mantém vivo em nosso coração. Em nome do Senhor Jesus, mais nós cremos na presença de Deus na nossa vida. Então, às vezes, amados, se a gente já começa a duvidar de tudo, é porque muitas vezes a gente não está alimentando. Mas eu creio que você tem buscado, tem alimentado essa presença do Espírito Santo. E esse louvor que nós vamos entoar, nós vamos adorar o nome do Senhor, diz que nós precisamos crer para ver o milagre do Senhor na minha e na tua vida, amém? Vamos adorar o Senhor com bastante alegria nessa noite, aleluia. Preciso pra viver mas não vai encontrar pra curar todo o meu ser.
Viver as maravilhas do Senhor é mergulhar no oceano, nas águas do Espírito Santo. Amém, amados? E essa palavra que nós lemos, versículo 4, diz que há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus. O Senhor Jesus, Ele traz refrigério para as nossas vidas, amém? Por isso que em muitos lugares na palavra do Senhor, Ele é lembrado como o rio de Deus, o rio que alegra a cidade de Deus. Nosso Jesus está aqui neste lugar, e nessa noite você que crê para ver, esse louvor que nós acabamos de cantar, que eu uno a minha fé com a palavra de Deus. Quando nós alimentamos a nossa fé com a palavra, com o rio de Deus, aí nós conseguimos mergulhar nas águas profundas do Espírito Santo. E coisa linda, coisa maravilhosa é poder mergulhar nas águas, amados. É poder mergulhar, você esquece de tudo que está lá fora. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você simplesmente aproveita aquele momento, e nessa noite eu quero convidar você para mergulhar nas águas do Senhor Jesus. E você vai trazer, vai sentir o refrigério de Deus na sua vida. Você vai sentir o refrigério, o refresco, a alegria do Senhor na sua vida. Então vamos louvar o Senhor nessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Nós te adoramos, papai. Coloca a mão no teu coração. Deixa Deus falar contigo nessa noite. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que curam, do caminho.
Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus, aleluia. Como é bom louvar ao Senhor, né? Glória a Deus. Amém. Mas estou pregando no brinco. Aleluia. Estou muito alegre, porque por essa liberdade, né? Por poder adorar ao Senhor, que gostoso, né? Mesmo quando não estamos cantando, mas só a melodia, só as notas tocadas tocam o nosso coração. Olha que lindo. Já sentiu? Você sentiu isso essa noite? Você pode sentir isso? Glória a Deus que eu pude sentir. Nem sempre a gente sente, porque o Senhor não é um sentimento. A presença do Espírito Santo não é um sentimento. Mas Ele quer que também venhamos a sentir. E é isso que Ele faz no nosso meio. Aleluia. Foi me dada essa oportunidade para trazer uma palavra e eu até tinha pensado em tentar dar uma continuidade ao que a Natália ministrou sábado passado. Eu não estava aqui, mas eu acompanhei.
E foi uma palavra muito forte, né? Porque a gente nunca espera o pior. A gente, como cristão, a gente quer esperar sempre... Não deveria ser o contrário, né? Mas a gente sempre espera coisas boas, porque o Senhor dá coisas boas aos filhos, e a própria palavra do Senhor diz, mas nós devemos estar preparados. E eu estava pensando nisso. Mas não sei se exatamente é essa a direção, né? Mas o Senhor me trouxe uma palavra, eu quero que você abra lá em Romanos, capítulo 1. E nós vamos falar do Espírito Santo, mas algo que a Nathalie falou, eu até anotei aqui, a impressora não estava ruim, mas a tinta estava acabando, saiu tudo amarelo claro as coisas que eu imprimi, então eu dava uma forçada, mas ela falou assim: vocês são cristãos e entregaram a vida a mim. Eu acho que lá em Atos diz alguma coisa assim, eu não havia anotado, né? E eu fiquei com isso na minha mente na semana. Vocês são cristãos e entregaram a vida a mim. E fui lendo várias coisas, enfim, né? Eu vou ministrar a palavra lá em Romanos 8. Mas eu quero trazer uma introdução que está em Romanos 1. E que o Senhor me levou a isso. E que, amados, eu oro para que, não só quando eu venha falar, mas todos que vêm falar aqui, todos que vêm trazer algo, que talvez nem todos vão entender da mesma maneira. E que, se você sair com dúvida, eu estava até pensando nesses dias que o WhatsApp é uma ferramenta tão fácil, né, que nós não tínhamos antigamente. Claro que nós não devemos limitar a isso. Muito pelo contrário, a gente precisa buscar e conversar e se assentar com os que sabem mais, né, que já têm mais experiência. E se caso de todas as palavras que já temos ouvido esse ano, você ficar com dúvida, não deixe de perguntar. Não deixe de buscar esclarecer. Porque às vezes a gente está aqui, o Senhor coloca algo no nosso coração e a gente quer que a igreja receba da mesma maneira que a gente entendeu, mas é difícil. E o bom é que às vezes você vai entender algo além, mas busque isso também. Talvez você vai revelar outras coisas, mas esteja sempre focado, esteja sempre entronizado com a igreja, com a comunidade, que o Senhor vai fazer isso. Ele vai falar e Ele vai direcionar, amém? Amados, então, como eu disse, eu vou ministrar em Romanos 8. E quando eu li o primeiro versículo, que fala que já não há mais condenação em Cristo Jesus, e eu comecei a ler, eu falei, uau, que lindo, né? E eu fui ver o contexto da carta de Romanos, e eu anotei algumas coisas aqui, eu vou ler porque eu não quero. Mas assim, a igreja de Roma era doutrinariamente sadia. Entretanto, como todas as igrejas, necessitava dos ricos ensinamentos e práticos que essa carta fornece. Porque eu pensei, mas a gente já tem Espírito Santo. Nós já recebemos, não temos mais condenação porque estamos em Cristo Jesus, porque é isso que a palavra fala. E o Senhor trouxe essa palavra no coração e eu fiquei remoendo ela, porque parece algo tão simples, mas a gente já tem Espírito Santo. O Espírito Santo já mora dentro de nós. Não é algo que talvez tenha que falar novamente. E Deus, o Senhor vai me levando para mostrar que a gente precisa sim ouvir falar do Espírito Santo, ouvir da obra dele, ouvir o que ele quer fazer em nós. Então, quando eu fui estudar sobre a carta de Paulo a Romanos, diz também assim que o principal propósito de Paulo ao escrever essa epístola era ensinar as grandes verdades do Evangelho a respeito da graça para os cristãos que nunca haviam recebido instrução dos apóstolos. Então, amados, essa carta foi feita por uma igreja que estava no caminho certo, que já tinha recebido o Senhor Jesus. Diferente de Gálatas, né, que Paulo exorta e vai, né, com a vara lá, e nós vamos ler também o versículo lá. Mas é diferente, por quê? Vamos ler alguns versículos aqui de Romanos 1. Para vocês, amados, o que eu trouxe ao meu coração, né, como o Espírito Santo falou. Que a gente deve sentir como os romanos dessa época, para receber essa carta, para receber essa palavra. Então, a partir do versículo 1 diz assim, esse é só o contexto, tá, amados? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas Escrituras Sagradas, acerca de seu filho, que como homem era descendente de Davi, e que mediante o Espírito de santidade foi declarado Filho de Deus, com poder, pela sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aí ele continua falando, né? Aí versículo 7. A todos os que estão em Roma, olha só, amados,
são amados de Deus e chamados para serem santos. Versículo 8, Mari, fazendo favor. Vamos ver como que diz ali. Para vocês entenderem, então olha só que lindo. Somos nós, amados, amém? Somos nós, olha só. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Eu falei 8, né? Mas o 7, Mariana, desculpa. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos. Aí ele faz, né, o seu cumprimento. E essa versão diz: a todos que estão em Roma são amados de Deus e chamados para serem santos. Somos nós, a igreja do Senhor. Somos amados de Deus e somos amados de Deus e chamados para sermos santos. E nem por isso o Senhor deixa de nos exortar, como ele vai fazer aqui na carta de Paulo. E o versículo 8 nós lemos: antes de tudo, sou grata, meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Olha só, amado, o que essa igreja fazia. Deus, a quem sirvo de todo o coração, pregando o evangelho do seu Filho, é minha testemunha de como sempre me lembro de vocês em minhas orações. E peço agora, finalmente, pela vontade de Deus, seja-me aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los, olha só que lindo, a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Amém, amados? Aí ele fala que ele planejou a visita, havia sido impedido. Então, olha só, Paulo escreve essa carta e daí ele tem o desejo de encontrar aquela igreja, né, para que haja um encorajamento mútuo, que é isso que a igreja faz. Eu estou falando aqui uma reflexão que o Senhor trouxe no meu coração, mas é um encorajamento mútuo. Todas as vezes que nós falarmos da palavra e que você possa receber isso no seu coração, amém? Então, aí em Romanos 8, esse é o contexto da igreja de Roma. E daí o Senhor fala então, a partir do versículo 1, amados, que o título da minha Bíblia diz: a vida pelo Espírito. E lá em Gálatas vai usar pelo menos nessa Bíblia, vai usar esse mesmo termo. O versículo 1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Versículo 6 ainda diz: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E para concluir esse versículo: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Amém? Amém. E eu fiz algumas anotações aqui referente à outra versão, que é na NVT, que às vezes é mais esclarecedora ainda. Como eu falei no contexto, uma igreja amada e chamada para ser santa. E Paulo escreve isso, coisas que já sabemos, amém? Não sabemos? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Esses dias eu comentei com o pastor André que eu vi uma postagem de um pastor que eu gosto até, ele mas eu falei: esse é bem calvinista, né? Calvinista, né? Eu sempre confundo. Mas ele quis dizer assim, que uma vez salvo, sempre salvo. Né? Mas esse primeiro versículo, eu não sei se às vezes a gente vê assim: nós não devemos discutir isso, porque não é isso que vai nos levar à vida eterna, né? É a postura que a gente tem, que a gente assume perante o Senhor. Mas aqui já diz, fala: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? Não fala para todos, para os que estão. Então os que não estão, há condenação. Aí, amados, o Senhor vai falando aqui, né? Deus o fez enviando o seu próprio Filho,
né, os irmãos todos conhecem como oferta agradável pelo nosso pecado. Aí eu quero ficar no versículo 5 e adiante diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Nós não vivemos, nós buscamos viver segundo o Espírito, mas os irmãos vão ver onde que eu quero chegar. Mas quem vive de acordo com o Espírito, olha, tem a mente voltada para o que o Espírito Santo deseja. Tem essa outra versão diz assim: mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Olha só, né? A gente fala da mentalidade, essa explica um pouquinho melhor. Os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. E ali fala que a mentalidade do Espírito é vida e paz. Mas permitir, amados, fique com essa palavra. Mas permitir. Mariana, se caso você conseguir mudar de versão, coloca na NVT, fazendo favor. Mas se permitir que o Espírito controle a mente, resulta em vida e paz. Amém? Mas se permitir. Se você conseguiu, Mari? Tá, né? O versículo 6. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz. Aí, amados, a palavra segue, o versículo 8, na minha versão diz assim: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E eu pensei, nós não somos dominados pela carne. E eu fiz uma anotação aqui na minha Bíblia, enquanto eu estudava. O fato é, minhas palavras, tá, amados? O quanto temos sido dominados pelo Espírito? Temos, de fato, permitido a abertura ao Espírito Santo para nos moldar, para nos corrigir, para nos fazer lembrar de tudo que temos aprendido, que essa é uma das funções do Espírito Santo. E daí, talvez, e quando eu leio, eu falei, não, mas nós somos o Senhor, nós temos templo do Espírito Santo. Mas aí lá em Gálatas fala que há um conflito, não existe a palavra constante, eu estou colocando. Um conflito constante, porque a forma que ela explica lá diz que é o tempo todo o conflito entre a carne e o Espírito, e não é o nosso Espírito, está com um E maiúsculo, porque o Espírito Santo habita em nós, então há um conflito constante, mas. E daí, outra coisa que o Senhor me levou, quando eu lia isso, e o James tem ministrado aqui do Espírito Santo, e a palavra em Efésios fala que nós devemos nos encher do Espírito, que talvez a gente não tenha experimentado mais o Senhor, talvez a gente não tenha tido revelações mais profundas de Deus, ou talvez nem revelações profundas, revelações de uma decisão que nós devemos tomar, porque às vezes as coisas do dia a dia, no dia a dia, a carne tem vencido o Espírito. Porque quando estamos aqui em comunidade, tiramos um tempo só para o Senhor, é fácil o Espírito dominar a carne. Mas no nosso dia a dia não é. Não é tão fácil assim, amados. E eu me incluo muito nisso. Por isso é dessa palavra. Me incluo muito. E daí nós temos a nossa personalidade que o Senhor colocou em nós, nosso jeito de ser. E o Senhor nos ama, mas Ele quer nos mudar em muitas coisas. Às vezes até na nossa personalidade. Nós precisamos dosar às vezes algumas coisas. Vamos abrir lá em Gálatas 5. Gálatas 5. Aleluia. 5 a partir do versículo 16. E daí o Senhor colocou no meu coração que às vezes os pequenos conflitos que a carne vence no dia a dia nos impedem de ouvir mais a voz do Senhor, nos impedem de ter mais sensibilidade ao que está acontecendo, discernimento, entendimento. Coisas simples, amados, mas é para nós, igreja amada, que foi chamada para ser santa. E nós somos chamados para isso, e se fomos chamados para isso, o Espírito Santo precisa dominar, e não é fácil, mas por isso dessa palavra, amados. Porque é possível. Tudo é possível ao que crê, cantamos aqui. Nada é impossível para Deus quando permitimos que o Espírito Santo controle a nossa vida. E a partir do versículo 16 de Gálatas 5,
Aleluia. Diz assim. O 5, a partir do versículo 16. O título também da minha Bíblia diz assim, vida pelo Espírito. Então, Paulo, de certa forma, né, há um alinhamento das palavras que nós temos lido aos Romanos e agora a Gálatas. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Então aqui diz, continuando, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Essas duas forças se confrontam. Eu sabia que tinha que ter um lugar. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. Por isso que às vezes é bom a gente ler várias versões que Deus vai falando, sabe? Vai mostrando mais. Porque aqui fala, eles estão em conflito. E é algo presente, está acontecendo, estão em conflito com o outro. E ele fala o tempo todo. O tempo todo, amados. Vocês têm noção que isso é o tempo todo? É 24 horas, os minutos, os segundos. E é verdade, é de fato. Eu não sei se contigo acontece no seu trabalho, mas os irmãos sabem que no meu trabalho eu tenho uma posição de liderança, de liderar a equipe. E é algo que quase que todo dia eu chego em casa e não estou assim, amados, sei lá, na loucura. Eu falei para a Nathalie, ela falou, você consegue, Carol, me dizer a palavra? Eu falei, eu não gosto de dizer não, porque eu acredito que o Senhor me chamou também para isso. Então é como, e aí é matar a carne, né? Isso também é uma coisa boa, mas também é matar a carne. E naquela loucura, daí o Espírito Santo vem, você não deveria ter falado isso que você falou hoje, daquele jeito que você falou hoje. Às vezes, irmãos, não é nada demais. Às vezes para você não vai ser nada demais, e não é de fato, não ofende ninguém. Mas o Espírito Santo fala comigo, você não deveria ter falado daquele jeito. E às vezes eu repito, às vezes eu repito. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Por isso a luta constante o tempo todo. Então, mas aí entra, amados, o permitir que o Espírito Santo vá te corrigindo, vá te mostrando, vá falando. E nós vamos aprendendo, uma hora nós aprendemos, uma hora nós não vamos fazer do mesmo jeito, nós não vamos falar do mesmo jeito. Vamos falar e vamos fazer do jeito que o Senhor quer, do jeito que o Espírito Santo quer. Ele está falando, ele que tem que controlar, amados. É como o videogame, quando nós estamos jogando, o que está passando na tela vai ser conforme a gente está apertando. É a mesma coisa, amados, é a mesma coisa. O Espírito Santo, lógico que nós não somos marionetes na presença do Senhor, muito pelo contrário, nós somos libertos, livres, e Romanos também vai falar isso. Não mais escravos do pecado, que daí sim nós éramos marionetes. Mas nós somos livres do Senhor para permitir que o Espírito Santo venha. Então é constante conflito, como eu disse, nas pequenas coisas. É quase que todo dia que o Espírito Santo, o Davi, às vezes na loucura do dia, ele vai e eu grito. Que eu não sei se tem alguma mãe aqui que nunca gritou, oh, glória a Deus, aleluia, meu Deus, eu também quero ser assim. Eu também quero ser assim. Mas, amado, é uma coisa que está me incomodando tanto, porque minha rotina está tão louca, que eu tenho deixado às vezes a carne vencer. Sabe, às vezes eu tenho deixado, e não é sobre mim que eu quero falar, mas é uma palavra que o Senhor trouxe no meu coração, porque eu tenho certeza que com muitos de nós acontece isso, com muitos de nós, se não com todos. Então, o Espírito Santo fala, filha, não precisa guiar. Às vezes eu mesmo falo, né, filho, viu, você fez a mãe gritar. Tadinho, às vezes nem ele que faz, né? É a nossa impaciência. Aí, amados, quando a gente fala assim, não, mas a igreja, nós não temos as obras da carne, não, de fato não temos. Vamos continuar lendo? Aí o versículo 18 fala, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne, aí fala, né? Nossa, quanta coisa pesada. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões.
inveja, bebedeiras, festanças desregradas, essa versão é mais forte ainda, mais podre, e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdarão o reino de Deus. Nós herdaremos o reino de Deus. Quando a gente lê, eu me falo, não, eu não tenho nada disso na minha vida. Essa versão traz um pouquinho mais, né? Mas quando a gente lê aqui, fala só, né, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, discórdia, ciúme. Não, nada disso. Amém, glória a Deus. Não temos isso. Continua, Mário. Mas o Espírito produz este fruto. Aí está falando agora do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Próximo. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Aí quando eu li isso, aí eu pensei, não, tem alguma coisa errada. Porque será que o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio tem falado mais alto na minha vida e na sua vida? Porque quando olhamos as da carne, a gente fala, não, já estou liberto de tudo isso, de moralidade sexual e todas essas coisas. Já estou perto. Amém, glória a Deus, nós estamos, em nome de Jesus, pelo sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. Mas aí quando a gente lê os frutos do Espírito, bate um pô, mas eu tenho sido impaciente, tem me faltado paz. O amor não fala mais alto, porque o amor é diferente de gostar. Nós já aprendemos isso aqui, pastor André já trouxe uma palavra sobre isso, que é diferente, né? Que eu posso não gostar de alguém, mas eu tenho que amar ela. Eu não sou tão bondoso. Fidelidade em todos os âmbitos, com o Senhor, com a comunidade, a igreja, o Cristo, meu pai, minha mãe, meus irmãos. Mansidão e domínio próprio. Aí continua, vou ler aqui no número 2. Que pertence a Cristo Jesus crucificar a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E aí, aqui tem uma condicionante, né? O se. Nós aprendemos na língua portuguesa. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amados, essa palavra, não sei por que o Senhor trouxe no meu coração, mas é que é algo que me confronta. Como a de semana passada, que fala que... Eu até anotei algumas coisas aqui também. Existe um propósito para todas as coisas, há tempo para todas elas, mas somente queremos as coisas boas. E a Nathalie falou, estamos vivendo de acordo com o agrado do Senhor? E daí, voltando lá em Romanos, aquilo que eu falei, será que de fato temos sido dominados pelo Espírito? Porque quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Mas aí, será que temos sido dominados? Permitir que o Espírito Santo de fato domine? E amados, vai continuar, nós vamos continuar, vai acontecer nos nossos dias o oposto. Mas essa palavra, amados, é que o Espírito Santo, no dia que acontecer, em nome de Jesus, você vai lembrar disso. Em nome de Jesus. Você vai lembrar, eu vou lembrar, como o Senhor tem trabalhado em nós, e trabalha em nós. Amados, e em todas as áreas. A gente tem às vezes eu leio assim, porque meu trabalho secular que existe, mas assim, a gente quer separar a vida, isso que eu quero dizer. Só existe uma vida. Só existe uma vida. Nós, eu sou... Como que eu sou... Eu ia falar engenheiro, mas não é pergunta, é que veio engenheiro na cabeça, nada não. Eu trabalho lá na LAR, né? Porque eu trabalho lá, e lá eu sou líder da equipe, então tem nada a ver com a palavra. Não tem nada, eu sou cristã. Entendem, irmãos, que às vezes a gente faz separação. Às vezes a gente... Sem querer, a gente faz essa separação, essa distinção. Na reunião com os amigos, a gente é de um jeito, não, mas aí a gente faz, amados. Talvez, glória a Deus, que não tanto, porque o Espírito Santo, o Senhor tem trabalhado, mas às vezes a gente faz. Quando falamos, estamos falando com outras pessoas, conversando com outras pessoas. Então, amados, a gente tem que aplicar isso à nossa vida. E o versículo, para finalizar, lá, voltando em Romanos 8. Vocês não estão sob o domínio da carne, nós não estamos, em Romanos falando para uma igreja amada.
mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E para encerrar, quero que você abra lá em Efésios, que eu comentei antes, Efésios 5. A partir do versículo 15, vamos ler. O título da minha Bíblia nesse texto fala vida em comunidade, e é algo que o Senhor também revelou ao meu coração. A partir desse versículo, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Ali diz, olha só, que leva ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito. Na minha versão diz, deixem-se encher. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros por temor ao Senhor. Aí depois continua, é uma carta inteira, tem alguns títulos, mas o que o Senhor trouxe no meu coração, do 15 ao 21, que geralmente a gente lê, deixem-se encher pelo Espírito. Fala como? Falando entre si com salmos. E o que o Senhor trouxe no meu coração? Como? Como se encher do Espírito? Amados, é tudo que está escrito aqui. Como se encher do Espírito? Cuidando com a maneira que nós vivemos. Não sendo insensatos. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Olha só. Procurar compreender qual é a vontade do Senhor. Aí sim também. Falando esses salmos, hinos, cânticos. Porque aquilo que também, daquilo que nós nos alimentamos é aquilo que nos vai se fortalecer. Dando graças constantemente a Deus. E ainda tem, sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Isso também faz-nos encher do Espírito. E essa palavra falou muito no meu coração, porque são várias coisas para o fruto ser gerado. Para os frutos serem gerados que lemos lá em Gálatas. E para a carne ser abolida totalmente na nossa vida. E é glória a Deus que existe um advogado que sempre está intercedendo. Mas a nossa busca precisa ser essa, amados. Precisa ser essa. O conflito entre espírito e carne, o espírito precisa vencer. O espírito precisa vencer. Fomos chamados para isso, para sermos santos. Porque somos amados, amém? Convido você a ficar de pé. E eu gostaria de convidar os músicos também, se for possível. Vamos adorar ao Senhor com esse cântico, amado. E que talvez é algo muito claro, né? A palavra do Senhor, às vezes, ela é muito clara, não precisa se falar tanto, mas que o que o Senhor colocou no meu coração possa colocar ao seu também, para juntos, né, continuarmos com tudo que temos aprendido aqui, de forma tão forte, né? Quando eu fui ler sobre quando Paulo escreveu a carta a Romanos, falava da igreja, que a igreja tinha fé, se ouvia falar da fé da igreja. E mesmo assim ele falou acerca da carne e do espírito, porque era necessário, como é necessário agora também. E temos deixado muitas vezes a carne vencer, muitas vezes, amados, muitas. A Natália falou que eu achei muito engraçado. Porque às vezes a gente está cozindo para tanta coisa. Isso é deixar a carne vencer, amados. Isso é deixar a carne vencer. Oh, Deus. E esse louvor fala de invocar o Espírito Santo. E nós já temos o Espírito Santo, mas você vai adorar ao Senhor, vai cantar ao Senhor. Falando assim, dizendo assim, abrindo seu coração, permitindo. Senhor, eu permito, eu dou abertura, eu dou liberdade, para que em todo tempo, como é a luta entre a carne e o espírito, o Senhor fale comigo. O Senhor vá me fazendo lembrar de tudo que eu já aprendi neste lugar, de tudo que eu já aprendi quando eu li a minha Bíblia na minha casa, de tudo que eu já aprendi conversando com os irmãos, de tudo que eu já aprendi orando com o Senhor. O Espírito Santo vai fazer. Mas permita, querido, permita que Ele tenha o controle das nossas vidas nas mãos dele. Então
eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, bem-vindo a encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Espírito Santo, nós queremos, Pai. Nós queremos, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva. Tua presença, Diga a Ele. eu
espirituais, é o sobrenatural e é também. Mas, amados, muito mais além. Porque isso é a cerejinha, essas coisas, sabe, do bolo. É a manifestação do poder de Deus. Mas mais que isso, o que o Senhor quer, amados, é que sejamos cheios do Espírito a ponto do Espírito vencer a carne. A ponto dos frutos do Espírito permanecerem, prevalecerem na nossa vida, amados. É isso que o Senhor tem colocado no meu coração. Ser cheio do Espírito são atitudes diárias. Atitudes diárias. E amados, quando? Aleluia. Como eu disse, quando nós superarmos e vencermos e permitirmos, vamos mais além. Eu acredito, sabe, que daí haverá mais liberdade para o Espírito Santo operar. Porque o nosso dia a dia, o Espírito Santo tem falado mais alto. E daí vai ser mais fácil o Senhor deixar de nós sermos usados ao Senhor. Quando as atitudes do dia a dia confirmam que o Espírito Santo está no controle. Que o Espírito Santo está no controle. Que os frutos, amados, os frutos, eu não tiro valor nenhum dos dons espirituais, nenhum. Nós precisamos, nós devemos querer. Mas o que o mundo precisa hoje são desses frutos. São dos frutos do Espírito Santo, amado. Muito mais do que milagres, do que curas. Muito mais, querido. São desses frutos que o mundo precisa. Você pode ter certeza que são desses frutos que o mundo precisa. Então, igreja, vamos ser cheios do Espírito Santo. Aleluia. Obrigado, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado, Senhor, porque eu tenho certeza que vem de Ti. Eu tenho certeza, Pai, a cada pouco que nos aproximamos, que vencemos a carne, com cada um de nós, com cada um que está aqui, com aqueles que vão assistir e estão assistindo, o Senhor vai confirmando, o Senhor vai falando, o Senhor vai revelando, o Senhor vai dando experiências diárias que vai nos fazer permanecer firmes até o fim. Até o fim. Obrigado, Jesus. Aleluia. Aplauda Ele bem forte, querido. Aplauda Ele bem forte. Porque a Ele a honra, a glória, o louvor. Aleluia. Ele nos libertou. Ele nos tirou da escravidão. Aleluia. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Vida da minha esposa, Ana Carolina. Amém. Vamos lá. Cadê o... Aqui, ó. Quem que vai recolher as ofertas hoje? Aqui, ó. Aí, nosso diácono, Mirim, Caleb. Vai estar recolhendo as ofertas. Você que trouxe. Pode entregar aqui, amém, amados? Deus possa abençoar a tua vida, que a gente possa levar essa palavra e que o Espírito possa vencer essa luta, amém? Contra a nossa carne, no nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, que Ele possa vencer a cada dia, né, amados? Que a nossa vida seja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Que você tenha uma noite abençoada, que você tenha um domingo abençoado, mas lembre-se que amanhã você tem aqui mais um encontro na presença do Senhor, junto da igreja, do corpo de Cristo. Esteja aqui, amanhã o culto começa às 19h30 e nós vamos estar aqui enchendo esse lugar da presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, que você vai trazer junto com você, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tenha um domingo abençoadíssimo, amém, amados? Aproveite bastante, descanse. Lembre-se que o descanso também é do Senhor da sua vida, amém? Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor, amém. Deus possa abençoar você que ofertou, você que mantém essa obra, né, com os seus dízimos, com as suas ofertas, que nunca venha faltar na sua vida, amém? Em nome de Jesus. Mas pode colocar de pé, amados? Tem mais algum aviso ou não? Não, né? Glória a Deus. Deus possa te abençoar. Muito obrigado, Jesus. Queremos te agradecer, Paizinho querido, por esse momento que foi curto, mas o momento que nós podemos, Senhor, desfrutar um pouquinho da Tua presença, um pouquinho do Seu amor e daquilo que o Senhor mais uma vez trouxe na nossa vida, Pai. Que
mais que ouvir, nós possamos, Senhor, praticar aquilo que é falado neste lugar, porque só assim nós seremos melhores na Tua presença. Em nome de Jesus, que os frutos do Espírito possam florescer a cada dia nas nossas vidas. Para o nome do Senhor Jesus nós te pedimos, Pai. Nos dê uma noite de descanso abençoada, um domingo abençoado, e que amanhã mais uma vez nós possamos estar aqui, Senhor, na Tua casa, para Te louvar e glorificar por tudo que Tu és. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus, e que o grande amor de Deus, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre a tua vida, não só agora, mas para todos sempre. E todos que amam o Senhor Jesus podem dizer amém, Jesus? Glória